1 Timóteo capítulo 2, do verso 8 ao verso 15, a santa, bendita e gloriosa palavra do Senhor nos diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Até aqui a santa e bendita palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Senhor, nós cantamos louvores ao teu nome, reconhecendo que o Senhor é santo. Cantamos também, ó Deus, dizendo que somos o teu povo. Pedimos perdão ao Senhor pelos pecados que cometemos. Em Cristo fomos perdoados e te agradecemos por isso, mas nesse instante, Senhor, nós queremos te ouvir falar. O desejo do nosso coração é que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos compreender as verdades da tua palavra, de tal forma que nós, cada vez mais, Senhor, aprendamos a viver de forma que agrade ao Senhor. Que nós aprendamos a oferecer ao Senhor um culto, segundo aquilo que foi prescrito em tua santa palavra. Nos abençoe, Senhor, que o teu Santo Espírito nos convença de tudo aquilo que nós ouviremos nesta noite. É a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nossa sociedade se encontra em uma profunda crise de identidade. Um comentarista político americano chamado Matt Walsh, ele produziu um comentário com o título "O que é uma mulher?" E ele fez, então, para que esse comentário fosse produzido, na verdade, documentário, ele viajou pelo mundo entrevistando médicos, psicólogos, professores, ativistas políticas, fazendo essa simples pergunta: o que é uma mulher? E foi importante perceber que muitos daqueles que ali foram entrevistados tiveram dificuldade em definir aquilo que era a mulher. E a gente percebe que essa preocupação ali apareceu porque eles não estavam mais tão preocupados com as definições biológicas do que ser mulher correspondia. Na verdade, havia uma preocupação ideológica para que aquela resposta fosse dada, de forma que eles pudessem ser, pelo menos tentar ser coerentes com aquela ideologia que eles então diziam que professavam. E é interessante perceber que o que foi possível ser identificado por meio desse documentário foi essa bagunça, que essa ideia de transgênero, que essa tentativa de dividir e remover as distinções entre homens e mulheres produziu em nossa sociedade. E, infelizmente, queridos, essa confusão ela não se restringiu apenas ao campo social, ao campo político e ao campo filosófico. Na verdade, a gente percebe que muitas igrejas, sem se preocupar com isso, às vezes incluíram dentro das suas identidades aspectos mundanos na sua concepção do papel do homem e da mulher. E isso reflete principalmente quando, em determinados lugares, o culto ele vai ser prestado. Então a gente percebe que em muitos cultos não há uma regra clara quanto ao padrão de quem deve fazer o quê, não há determinações claras sobre quais devem ser os papéis das mulheres e dos homens, e por isso que para mim pregar esse sermão será extremamente difícil. E ele não será difícil porque o texto não é claro, porque Paulo é extremamente claro quanto àquilo que ele ensina. O grande problema é que nem sempre as nossas igrejas estão verdadeiramente comprometidas com as verdades da palavra de Deus. E às vezes, sem se perceber, nós acabamos tendo mais compromissos
com posturas filosóficas e ideológicas que influenciam a maneira como nós vamos interpretar o texto bíblico. Mas apesar disso, queridos, tendo em vista que a Igreja do Senhor, ela teve como lema durante a Reforma Protestante, uma igreja reformada que está sempre se reformando ou sendo reformada, conforme a palavra de Deus. Hoje, nós ouviremos então a exposição a respeito de como nós devemos proceder no culto de forma que honre ao Senhor. Então, o objetivo desse sermão dessa noite, dando continuidade à nossa série de sermões, uma igreja segundo a Escritura, nós aprenderemos com Paulo, então, qual deve ser o papel de homem e o papel de mulheres no culto solene ao Senhor. Lembrando, irmãos, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, essa carta foi escrita por Paulo, quando Paulo, então, orientou Timóteo e deu orientações a Timóteo sobre como ele deveria lidar para que a igreja de Éfeso fosse conduzida nos trilhos da palavra de Deus. Então, Paulo deu diversas orientações no capítulo 1 sobre como deveria serem tratados aqueles que eram hereges, aqueles que estavam pervertendo a identidade doutrinária da igreja. E no capítulo 2, nós começamos a ver que Paulo agora foca os seus olhos no culto ao Senhor, no culto que deveria ser prestado. E Paulo, então, começa nesse texto, a partir do verso 8, até o verso número 10, ao ensinar como devemos proceder no culto de forma que honre ao Senhor, que o culto ele deve ser conduzido por homens. Olhe para o verso número 8 e veja como Paulo começa o seu texto. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Perceba que o princípio que Paulo começa a estabelecer aqui, queridos, é o princípio de que o culto ao Senhor, ele deve ser liderado por homens. E Paulo começa aqui dizendo, quero então, ou seja, quem é que deve conduzir as orações que ele disse que devem ser feitas, do verso 1 ao verso 7? E Paulo aqui diz então, quero que sejam os homens. E é importante perceber aqui, queridos, que esse verbo quero não está simplesmente expressando um desejo de Paulo. Paulo está orientando a igreja com uma autoridade apostólica. Então, liderado e conduzido pelo Senhor aqui, Paulo está dizendo, olha, a maneira bíblica de se conduzir é que os homens assumam o controle, que os homens liderem o culto solene ao Senhor. E isso não dá espaço para nenhuma outra interpretação. Porque a palavra grega que Paulo usa aqui é handras, ou na verdade andras, que é traduzido em uma de suas versões, ou de uma forma que ela poderia ser traduzida, era por maridos. Então Paulo aqui está falando, e preciso ser redundante disso, em homens do sexo masculino, e não homens no sentido genérico, envolvendo homens e mulheres. Paulo aqui está claramente falando, olha, quem deve conduzir a igreja, quem deve representar a igreja em oração, são os homens. E por mais que isso para nós possa parecer estranho, naquele tempo não era. Por que não era? Porque era natural que nas sinagogas judaicas, onde nós temos o modelo do qual o nosso culto ele vem e ele vai sendo adaptado, eram os homens que conduziam as cerimônias litúrgicas nesses lugares. Então Paulo está falando de algo que para aquele tempo não era algo anormal. Mas por que é que Paulo está fazendo isso, meus irmãos? Porque provavelmente haviam entrado dentro da igreja de Éfeso homens hereges que estavam pervertendo aquilo que sempre havia sido praticado. Então agora Paulo precisa orientar a igreja, não com uma novidade, mas voltar a igreja para aquilo que ela nunca deveria ser abandonado. Porque a liderança não apenas do culto bíblico, como nós veremos no decorrer da exposição, mas a liderança dos nossos lares, ela deve ser sempre praticada pelo homem, que foi ao homem que o Senhor deu essa responsabilidade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quem são esses homens? Paulo vai mostrar isso a partir do capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, que nós veremos na semana que vem, ou começaremos a ver na semana que vem. Que Paulo vai falar que são os presbíteros e os diáconos, ou os oficiais da igreja. Então perceba que Paulo ele era muito claro quanto à maneira como a igreja do Senhor deveria ser conduzida. A igreja do Senhor deveria ser conduzida por homens.
Mas como esses homens deveriam conduzir a igreja do Senhor? Então Paulo fala, em primeira coisa, a oração não deveria ser restrita a um determinado lugar. E veja que aqui é a quarta vez que Paulo usa o adjetivo todos. E nós precisamos ser coerentes com a interpretação que nós estamos fazendo até aqui. Então, se nós vimos que nas 3 casos anteriores, Paulo não está se referindo em todos os homens individualmente, mas em todas as línguas, povos e nações, aqui é a mesma coisa. Paulo não está dizendo que cada pedacinho do mundo deve ser um lugar onde os homens representem a igreja em oração. Paulo está falando que em todos os lugares onde a fé for pregada, em todos os lugares onde Cristo for anunciado, e em todos os lugares, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, onde a igreja do Senhor se reunir para adorar, os homens devem levantar as mãos para conduzir a igreja em oração. Mas aqui, queridos, é importante perceber que a Bíblia não prescreve como a única forma dos homens conduzir a igreja em oração o estar com as mãos levantadas. Se você olha para a Escritura, por exemplo, você verá homens orando em pé, você verá homens orando com as mãos levantadas, você verá pessoas orando de joelhos, você verá pessoas com o rosto prostrado em terra, pessoas ajoelhadas com o rosto entre os joelhos, pessoas batendo no seu peito em humilhação. Portanto, não é normativo que a única forma que os homens devem conduzir a igreja em oração é com as mãos levantadas. Porque o que Paulo está dizendo aqui é complementado pela continuidade do versículo. Porque mais do que a disposição externa das mãos levantadas, o que Paulo vai tratar aqui é a maneira como o coração deveria estar quando as orações fossem feitas diante do Senhor. E aqui Paulo fala que esses homens deveriam agir sem ira e sem animosidade. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo, aqueles homens que forem dirigir a Deus em oração, eles não podem ter nenhum problema com outro homem. Paulo, ele é muito claro ao demonstrar isso, e a palavra do Senhor nos diz que nós temos que cuidar para que as nossas orações não sejam impedidas, porque nós não estamos dispostos a perdoar, por exemplo, como Jesus orienta, escrevendo no livro de Mateus, no capítulo 6, ou quando ele conta a parábola do juiz iníquo de um homem que não perdoou e por conta disso acabou não sendo perdoado. Então o que Paulo está mostrando é que mais do que simplesmente estar preocupado com a maneira como as mãos seriam levantadas, ou de joelho, com os olhos fechados, ou qualquer outra forma, aqueles que fossem representar a igreja em oração deveriam estar preocupados com o seu coração. O salmista no Salmo 24, no verso 13 e no verso 4, ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração. Se você olha para o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso número 15, você verá o profeta Isaías dizendo que Deus desprezou o culto de Israel, porque aqueles que estavam conduzindo o povo em adoração, o estavam fazendo com as mãos sujas de sangue. Em outras palavras, por mais que os atos externos estivessem sendo feitos da maneira como deveria, aquilo não refletia a gratidão expressa no coração. Aquilo não era reflexo de um coração de alguém que verdadeiramente amava o Senhor. E aqui nós aprendemos com Paulo que aqueles que vão representar o Senhor em oração precisam estar em paz com todos. Jesus disse, se você está indo fazer uma oferta e você se lembra que seu irmão tem algo contra ti, pare no meio do caminho, reconcilie e depois você volte para ofertar ao Senhor, para que a sua oferta não seja em vão, para que a sua oferta não seja desprezada. Mas veja que Paulo, ele fala também de homens que devem estar sem animosidade. E a palavra grega aqui traz a ideia de um raciocínio que reflete um coração perverso. Essa mesma palavra aparece em Mateus capítulo 5, verso 19, que fala de homens que maquinam o seu coração. Então aqui, meus irmãos, fica muito claro que aqueles que fossem representar o Senhor deveriam estar com o seu coração em dia, com os homens e também com Deus. Antes de entrar
no que as mulheres devem fazer e não devem, eu vou aplicar esse ponto aqui neste sermão. Queridos, nós estamos sendo preparados para a eleição de presbíteros e diáconos, que acontecerá na nossa igreja no dia 16 de março. Tudo que nós temos visto até aqui é para que a gente olhe para os homens da nossa igreja e comece a observar se essas características estão presentes na vida deles. Olhe para a maneira como ele conduz, por exemplo, a família dele. Esse homem que você pensa em indicar, ele é um bom marido? Ele é um bom pai? Quando você olha para a maneira como os filhos dele se comportam naquilo que você vê, os filhos dele representam e demonstram que são pastoreados dentro da sua casa? Antes de você indicar alguém, pergunte para ele como está o seu culto domiciliar. Tem feito com regularidade? Você tem pastoreado a sua casa e a sua família? Porque lembre-se, queridos, se ele não pastoreia a família dele, a casa dele, 1 Timóteo 3,5 nos lembra que esse homem está desqualificado para exercer o oficialato da igreja do Senhor. Porque se ele não consegue cuidar da casa dele, como que ele vai cuidar da igreja do Senhor? E o que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, é exatamente isso. Esses homens que representarão a igreja diante do Senhor não podem ser pessoas descuidadas. Não pode ser qualquer pessoa. A responsabilidade dele diante do Senhor é muito grande. Em conduzir a igreja, em apontar a igreja aos rumos da palavra do Senhor, que a igreja precisa ser conduzida. E Paulo aqui está mostrando tudo isso. Por isso, veja como que essa pessoa que você quer indicar lida com aqueles que o ofenderam ou o ofendem. É uma pessoa rancorosa? É uma pessoa vingativa? É uma pessoa que consegue perdoar com facilidade? Ou é uma pessoa que fica sempre esperando uma oportunidade para devolver na mesma medida, se não em maior proporção, aquilo que lhe foi causado? Paulo está mostrando aqui, queridos, que aqueles que vão representar a igreja em oração, representar a igreja diante do Senhor, devem ser homens qualificados para o cumprimento deste ofício. E aqui eu dou uma palavra a todos os homens da nossa igreja, mesmo aqueles que nunca serão eleitos presbíteros ou diáconos da nossa casa. Você precisa aprender a conduzir a sua família em cultos domésticos, ensinar a tua esposa as verdades do Evangelho, ensinar os teus filhos a temer o Senhor. Porque por mais que você não seja um oficial na casa do Senhor, os teus filhos sempre refletirão quem você é. E eles nunca vão amar o Senhor se dentro de casa eles não tiverem um pai que é exemplo disso para eles. Um pai piedoso, um pai que ama a Cristo, um pai que quando peca se arrepende, um pai temente a Deus. É isso aqui que Paulo está nos mostrando, queridos. Esse é o dever e essas características daqueles que vão representar a igreja em oração. Mas veja que a partir do verso 9, Paulo agora passa a falar de como as mulheres também devem se preparar para o culto. Porque aqui Paulo começa o versículo 9 dizendo assim, da mesma sorte, ou de igual modo. E o que Paulo está dizendo é, da mesma forma que os homens devem ser santos, da mesma forma que os homens devem preparar o seu coração para representar a igreja diante de Deus, da mesma forma que os homens devem se santificar, as mulheres. E aqui, Paulo usa a palavra grega que literalmente é traduzido por mulher, que pode ser também esposa. E aqui Paulo está falando daquelas mulheres adultas. E por que é que Paulo fala de homens e de mulheres? Porque desde a criação, que é o argumento que nós vamos terminar o sermão com Paulo aqui hoje, sempre na história, homens e mulheres desempenharam papéis diferentes. E Paulo não está falando de homem ser mais importante para Deus do que mulher. Paulo não está falando que a mulher é inferior ao homem, como esses argumentos fajutos querem dizer. O que Paulo está dizendo é que homem e mulheres foram criados pelo Senhor para desempenharem papéis diferentes e juntos para a glória de Deus. Não é uma concorrência. Não é porque o homem deve conduzir que ele deve ser visto como se fosse melhor do que a mulher. Não é isso que a Bíblia está ensinando.
Mas aqui Paulo agora começa a orientar as irmãs. E Paulo diz no verso 9: as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com obras, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Paulo começa dizendo para as mulheres que elas precisam ter uma conduta adequada. Só que, queridos, a maneira como a nossa Bíblia foi traduzida aqui para traje, restringiu a maneira como a mulher se veste. E Paulo não está se falando aqui apenas de como a mulher se veste, mas ele está falando da maneira como a mulher deve se comportar como um todo. E o vestir-se é uma demonstração de quem ela é. A maneira como a pessoa se veste reflete o que tem dentro do seu coração. E é por isso que Paulo aqui ele está corrigindo isso, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mostrando que as mulheres precisam comportar-se de maneira decente, ou seja, de maneira respeitável, de maneira ordenada, não chamando a atenção para si mesmo de forma desnecessária, não se vestindo para atrair olhares de homens que não são seus cônjuges, não usando da sua sensualidade para levar outros ao pecado. O que Paulo está falando aqui, queridas, vocês precisam se portar de forma que a roupa de vocês mostrem que vocês verdadeiramente conheceram ao Senhor. E Paulo reforça isso quando ele usa os dois adjetivos aqui, que é traduzido por modéstia e bom senso. E aqui Paulo está dizendo, olha, a mulher precisa, ao vestir-se, ter prudência. Precisa parar diante do espelho e olhar e pensar, peraí, será que isso, a maneira como eu estou me vestindo, pode fazer com que alguém peque? Será que a forma como eu tenho me comportado, a maneira como eu converso com o homem, não dá uma interpretação diferente? É isso que Paulo está corrigindo aqui na igreja. Mas é necessário dizer, minhas irmãs, que Paulo aqui não está dizendo que as mulheres não podem vestir-se bem. Porque ele diz que as mulheres se ataviem, ou seja, ele diz, as mulheres podem se cuidar. Tanto que a palavra grega usada aqui por Paulo é cosmos, de onde vem a nossa palavra cosmético. Então Paulo não está dizendo que a mulher não pode se cuidar, que a mulher não pode se vestir bem, que a mulher não pode andar bem vestida, cheirosa e etc. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que essas coisas têm limites. E que os limites disso é o limite da decência, da prudência. Para que as coisas não sejam levadas para um outro lado. Então o que está sendo posto aqui não é se deve ou não se adornar, mas que as mulheres devem adornar-se de forma respeitável, de forma respeitosa. E Paulo continua no verso 10 com as suas orientações. Como é que a mulher, então, na verdade ele termina no verso 9 dizendo que as mulheres não devem chamar a atenção com tranças e joias de ouro ou com cabelo frisado, e nem muito menos com coisas cheias de ouro, pérolas e roupas caras. Por que Paulo estava falando isso aqui, meus irmãos? Porque era comum naquele contexto que as mulheres demonstrassem pelos seus penteados, pela quantidade de coisas que colocavam nesses penteados, pelo tecido das roupas que usavam, vestidos caríssimos, que pagavam fortunas para isso, o poder que elas tinham. Então Paulo está dizendo, olha, o que deve chamar a atenção na mulher não é o que está fora dela. Veja que Paulo vai para o verso 10 dizendo isso. O que deve chamar a atenção da mulher é o seu procedimento. Ou seja, a mulher cristã, diz um comentarista desse texto, deve compreender que o seu verdadeiro adorno não consiste em penteados ou joias, ou aparatos de vestuário, mas algo mais. O que faz, na verdade, uma mulher demonstrar o seu amor por Cristo é a prática de boas obras, que são frutos de um caráter transformado pelo Espírito Santo.
Então aqui o apóstolo Paulo fala, olha, como que a mulher deve chamar a atenção? Servindo bem. Irmãos, como é precioso quando você tem um departamento feminino de mulheres que amam ao Senhor de verdade. Como a igreja do Senhor é abençoada quando a gente tem uma SAF que verdadeiramente ama ao Senhor. Mas como também é trágico quando a gente vê igrejas que o culto ao Senhor se transforma numa competição de quem se embeleza mais. O que Paulo está querendo corrigir aqui, queridos, é o excesso. E veja que Paulo, ele termina o verso 10 dizendo com quem é que ele estava falando. Ele não estava falando com qualquer pessoa, mas ele diz, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Então Paulo está falando disso para mulheres que amam ao Senhor. Mulheres que professaram, e a ideia aqui é de ter declarado publicamente a sua fé. De ter confessado com a sua boca que amam ao Senhor. Em outras palavras, que são verdadeiramente membros da igreja do Senhor. Mulheres que entenderam que devem abandonar o pecado e que vivem com toda a sua glória, tudo que faz a seu alcance, para glorificar a Deus, para tornar Deus conhecido. E veja que, e eu gostaria que nós abríssemos agora a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. E veja que Paulo agora vai falar sobre aquelas irmãs que os maridos não são crentes. E olha o que Pedro vai orientar aqui, minhas irmãs. 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Olha o que Paulo diz aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar, vamos juntos, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha o que Paulo está dizendo. Aquelas irmãs que não têm seus maridos crentes, elas devem ser duplamente cuidadosas quanto a isso. E Paulo continua, verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, vamos juntos? O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então perceba que não é só Paulo que dá essas recomendações, irmãos. Aqui fica evidente que esse é o entendimento de toda a Escritura. Esse deve ser o proceder daquelas que amam ao Senhor, que devem ser reconhecidas por suas boas obras, por verdadeiramente abrirem mão daquilo que desonra a Deus, por não serem conhecidas por serem fofoqueiras. O que o Senhor espera, queridos, daquelas que amam ao Senhor, é que elas demonstrem isso na maneira como vivem. E isso é revelado também na maneira como se vestem. Portanto, queridos, aplicando essa primeira parte do sermão e esse primeiro ponto do sermão aqui, perceba que assim como Paulo fala do coração dos homens, que precisa ser um coração disposto a perdoar, que precisa ser um coração que não tem problema com as pessoas, que precisa ser um coração de fato temente a Deus e piedoso. No caso das irmãs, não pode ser diferente. As irmãs também precisam se preocupar com essas coisas. Infelizmente, queridos, nós sabemos que há muitas igrejas por aí que abusam disso, que proíbem as mulheres de usarem produtos de higiene pessoal, que proíbe mulher de cuidar de si mesmo, cuidar do corpo e etc, etc. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Na verdade, a delicadeza é próprio da mulher que ela seja feminina, que ela seja diferente do homem, que ela seja reconhecida por ser e cuidar da sua sensualidade, porque isso é algo que Deus deu à mulher. Mas o que Paulo está dizendo é que isso deve ser feito apenas para o seu esposo. Ninguém mais precisa ver nada do corpo de uma outra mulher.
E veja o quanto que a ideologia feminista, que é diabólica, até isso ela distorce. Ao fazer com que as mulheres não se cuidem, ao não permitir que as mulheres tomem os seus banhos e se adequem da forma devida. Mas não é isso que a Escritura está dizendo aqui, queridos. O que a Escritura está combatendo são os excessos. E aqui eu falo para as mulheres solteiras que estão me ouvindo. Minhas irmãs, guardem a sua sensualidade para o seu futuro esposo. Não se torne um objeto sexual. Não fique demonstrando ou apresentando o seu corpo em redes sociais com imagens provocativas para fazer as pessoas chamarem a atenção para o seu corpo. Se você vai na academia, não fique postando fotos indevidas. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Não faça com que os homens sejam atraídos a você simplesmente por conta da sua beleza, porque a beleza vai passar. Isso acaba. Faça com que os homens olhem para você por você ser reconhecida como uma mulher piedosa, alguém que ama a Deus. E assim você vai ter um marido no tempo devido que vai te amar de verdade, que não vai usar você como um produto sexual. Mas às vezes vocês não são muito cuidadosas na maneira como vocês procuram esposos. E aqui eu falo para as mulheres casadas também. Queridos, não use o teu corpo para atrair os olhos de ninguém. Não mostre nada do seu corpo para ninguém. E o seu corpo, desde que você se uniu ao seu esposo, pertence a ele. Deixe a sua sensualidade reservada para ele. Não precisa ficar atraindo os olhares de ninguém, porque isso é pecaminoso. E Paulo está tratando isso aqui claramente. E como eu disse, irmãos, pregar um texto como esse é difícil, não é porque o texto ele é difícil, ou porque o texto ele não é bíblico, ele é. É por conta da maneira como às vezes isso pode ser recebido. E é por isso que é importante se pregar lectio contínuo. Por quê? Porque esse é um texto que se você não estiver pregando de uma forma contínua, você não prega. Porque é um texto difícil de pregar. É um texto difícil de orientar. Mas é necessário. É necessário que nós aprendamos, e principalmente que as minhas irmãs aprendam como elas devem cuidar dos seus corações, dos seus corpos, do seu vestir, para que elas honrem ao Senhor também desta forma. Quantas são as famílias, irmãos, que têm casamentos arruinados por mulheres que endividam a família para comprar roupa, cosmético, sapato, e aquilo vai virando uma obsessão, e daqui a pouco as dívidas começam a trazer um monte de problemas para dentro de casa, que não tinha até então. Perceba que Paulo está tratando isso. Não seja assim, minha irmã. Vista-se com moderação. Vista de forma que agrade ao Senhor. Deixe as pessoas te admirarem pela sua santidade, pelo cuidado com os seus filhos, pelo cuidado com o seu esposo, pelo respeito e o temor que você tem a Deus, pela dedicação que você tem no serviço do Senhor. Por isso nós vimos nesse primeiro ponto que o culto ao Senhor, ele deve ser conduzido por homens. E vimos também qual é o papel das mulheres ao se preparar para vir para o culto. Mas agora Paulo vai dar orientações claras sobre isso, e eu gostaria que você voltasse para 1 Timóteo, no capítulo 2, e nós leremos a partir do versículo 11. Olha o que Paulo agora começa a dizer, verso 11 e verso 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Queridos, veja como que esse texto ele tem sido interpretado na história. Um teólogo liberal britânico, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: assim como a primeira metade desse capítulo mostrou-nos o melhor do seu autor, a segunda metade parece mostrar o que dele é pior. Os cristãos não estão absolutamente obrigados a aceitar o seu ensino
quanto às mulheres. Um outro teólogo, também liberal, escocês, de uma forma um pouco mais sutil, ele comenta esse texto da seguinte forma: todas as coisas nesse capítulo são meras regulamentações temporais dentro de uma dada situação. Em outras palavras, o que William Barclay está dizendo é: quando Paulo orienta a igreja de Éfeso quanto à mulher não ensinar, ele estava tratando de um problema local, de um problema pontual, que não deveria ser adotado pelas igrejas ao redor do mundo. Mas o que esses dois autores ignoram quando fazem essa interpretação é que eles estão se opondo a determinações bíblicas que não apenas aqui estão sendo ditas, mas eu vou apresentar outras para vocês daqui a pouquinho, e eles estão se indispondo ou rejeitando aquilo que a palavra do Senhor, ela de fato ensina. Um comentarista desse texto, ele diz assim: o perigo de se declarar que uma passagem da Escritura tem apenas validade local e não universal, e apenas temporal e não permanente, é que isso abre a porta para uma rejeição em larga escala do ensino apostólico, uma vez que praticamente todo o Novo Testamento foi dirigido a situações específicas. Então, o que esse comentarista está rebatendo os anteriores? Ele está dizendo: todas as cartas do Novo Testamento foram escritas por alguém que havia tomado ciência de um problema pontual da igreja, e ele escreve essa carta para corrigir esse problema. Então, se esse pedaço da Bíblia não pode ser usado, nem o outro pode. Porque todas as cartas e as epístolas foram destinadas para corrigir problemas pontuais. E, obviamente, queridos, se está no cânon, uma das regras para se tornar canônico era que o texto ele tinha que extrapolar os limites temporais para que ele pudesse ser uma norma para todas as igrejas. E é por isso que nós hoje estamos lendo esse texto e entendemos que ele é a orientação da palavra de Deus para a segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre. E o mais interessante de perceber em todo esse texto, nós lemos o capítulo 1 com seus 20 versículos, estamos lendo o capítulo 11 de 1 Timóteo, capítulo 2, e é a primeira vez que Paulo usa um imperativo. É a primeira vez que Paulo dá uma ordem direta por meio de um verbo. Então o que Paulo está dizendo aqui, queridos, não é algo de pouca importância. O que Paulo está dizendo aqui não é simplesmente um problema da cidade de Éfeso, mas provavelmente o que havia acontecido ali era que por conta dessas heresias que haviam sido disseminadas dentro da igreja, a igreja estava se tornando um caos, a ponto de mulheres pregarem no culto público solene ao Senhor. Então agora Paulo, usando da sua autoridade, ele diz: a mulher aprenda em silêncio. E o verbo aqui que é usado é literalmente aprender. É você ouvir o que está sendo dito e silenciosamente ir absorvendo aquilo que está sendo dito. Por que isso, queridos? Porque lá aos Coríntios, Paulo vai falar que é dever do marido instruir a esposa. Paulo vai falar que a principal responsabilidade do pastoreio da casa é do marido, não é do pastor da igreja. O meu papel enquanto pastor da igreja é auxiliá-los, é conduzi-los diante de Deus, mas o principal responsável pelo pastoreio de casa é o marido. E é por isso que aqui Paulo está falando para as mulheres: olha, as mulheres precisam aprender em silêncio, ou em outras palavras, tranquilo. E Paulo continua dizendo: em toda a submissão. Então Paulo está dizendo, não é para fazer isso de má vontade, não é para fazer isso se opondo a essa recomendação de Paulo, é se submetendo à autoridade do conselho da igreja, é se submetendo à autoridade do homem que Deus deu, é se submetendo àqueles que estão governando a igreja do Senhor. Então perceba que o que está sendo ensinado e o que está sendo instruído aqui é que o homem deve instruir a mulher e essa mulher, por sua vez, deve se submeter à autoridade do homem na igreja do Senhor. Então Paulo ele continua aqui dando orientações sobre isso. E um comentarista ele diz assim: sua plena igualdade espiritual com o homem como participante em todas as bênçãos da salvação, já que não há homem nem mulher dignamente diante do Senhor, não implica nenhuma mudança básica em sua natureza como mulher,
ou na tarefa que corresponde como mulher, a qual foi chamada a cumprir. Então o comentarista diz que a mulher continue sendo mulher. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo agora dando orientações também à igreja de Corinto. No verso número 34 desta carta, Paulo diz assim. Olha o que Paulo diz, irmãos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Olha o verso 15. Se, porém, querem aprender alguma coisa, o que o texto diz? Interroguem aonde? Em casa. A quem? A seu próprio marido. Perceba que Paulo ele é muito claro nas orientações que ele está dando aqui, queridos. Porque provavelmente esse não era um problema só de Éfeso. Provavelmente não era um problema só de Coríntios. É um problema de todas as igrejas. E Paulo continua. Paulo agora continua orientando e um comentarista diz assim: Paulo não está falando das mulheres em seu dever de instruir a família, mas apenas está excluindo-as do ofício do sacro magistério, o qual Deus confiou exclusivamente aos homens. Então perceba que aqui, queridos, Paulo está apontando o papel no culto público da mulher. E ele continua no verso número 12, agora volte para 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 12. E Paulo continua: e não permito que a mulher ensine. Então aquilo que até aqui estava implícito, agora se torna explícito. Por que é que Paulo não permite que a mulher pregue no culto público, queridos? Não é porque a mulher é menos capaz do que o homem. E isso precisa ficar claro. É porque Deus deu papel distinto para o homem e para a mulher. E aqui, como um princípio normativo e regulador do culto, é isso que Paulo está instruindo. Calvino destaca que o falar em público deveria ser proibido pela mulher no culto público simplesmente porque ela estava desautorizada por Deus do exercício de ensinar a congregação do Senhor. Então veja que o que Paulo está dizendo aqui de uma forma bem clara: por que é que a mulher não pode pregar? Porque não existe pastora, não existe presbítera. Biblicamente isso não existe. O oficialato são cargos a serem exercidos por homens. Isso ficará claro a partir da semana que vem, quando nós começarmos a ouvir a exposição de 1 Timóteo capítulo 3. A mulher não foi chamada para isso. E Paulo continua, que ele também não permite, verso 12, continuando, que a mulher exerça a autoridade de homem. E aqui há uma discussão. Se Paulo está dizendo que a mulher não pode ensinar no culto público, porque o ensinar no culto público é exercer autoridade, ou se ela não pode nem ensinar e nem controlar o homem, ou exercer autoridade sobre o homem. Então aqui há essas duas possibilidades. E eu entendo que as duas estão corretas. Porque qual que é o momento, o ápice do momento em que o conselho da igreja, representado pelo seu presidente, ele fala com a igreja? No momento em que o presidente está pregando. Por que na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando, na ausência de um pastor, ou vem um presbítero assumir o púlpito? Porque a igreja outorgou a esse presbítero a capacidade, reconheceu nele a capacidade de pastorear a igreja. Então, quando um pastor ou um presbítero vem e prega no púlpito do Senhor, ele está exercendo uma autoridade e reconhecendo uma autoridade que primeiro Deus deu para ele e que a igreja reconheceu. Então agora eles estão fazendo uso dessa autoridade que foi vedado à mulher. A mulher não foi criada pelo Senhor para que ela governe ou para que ela confronte ou para que ela controle os homens. E é interessante que aqui, mais uma vez, Paulo usa o substantivo andros, que traz a ideia de homem do sexo masculino,
que é o mesmo que ele usa no versículo 8. Então é como se Paulo estivesse dizendo, por que a mulher não deve controlar? Porque a liderança foi dada ao homem. Um comentarista desse texto, o Douglas Wilson, no seu livro Por que o ministro deve ser homem, ele diz assim: a mulher não deve entrar na esfera da atividade para a qual sua força não é própria desde a criação. E aí ele diz que a ave não tente viver debaixo da água, que o peixe não tente viver em terra seca, que a mulher não queira exercer autoridade sobre o homem, instruindo-o nos cultos públicos. Por amor a ela e para o bem espiritual dela, proíbe-se essa pecaminosidade, intromissão na autoridade divina. Por isso, queridos, que na Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda que vire e mexe algum concílio, provoque o Supremo Concílio, para se reconhecer que se seja ordenado mulheres ao sagrado ministério. Em algumas igrejas por aí, tem mulheres que são chamadas de pastora, ainda que isso seja indevido, ainda que biblicamente isso não exista, ainda que o Supremo Concílio se perca e faça com que mulheres sejam ordenadas, isso não mudará o que a palavra do Senhor determina sobre o papel do homem. A liderança da casa do Senhor, o dirigir do culto ao Senhor, o representar o Senhor diante da igreja, é uma função dada aos homens. Mas a mulher pode ensinar em algum lugar ou de alguma forma? Pode, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Tito, no capítulo 2, do verso 3 a seguir. Tito, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5. Tito, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5. Olha o que Paulo agora recomendando a Tito, pastor das igrejas da ilha de Creta, ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de que instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É claro que a mulher não apenas pode, como ela deve. Ela deve instruir as mais novas, para que as mais novas saibam como convém ser mulher para a glória de Deus. Há um livro, e aqui eu falo com as minhas irmãs diretamente, que chama Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, que a autora Nancy DeMoss, ela diz assim: uma das mentiras que ela combate, que é a mentira número 20, a mentira que ela vai combater é: uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. E é claro que ali a crítica que ela vai fazer é o efeito do feminismo dentro das nossas igrejas, que fez com que a mulher perdesse o seu papel, que fez com que a mulher enxergasse termos como, por exemplo, dona de casa, e tantas outras coisas como uma forma pejorativa de se referir a ela. E a ela, comentando sobre as consequências disso, ela diz assim: o termo dona de casa se tornou pejorativo. Os filhos são enviados, como consequência disso, cada vez mais novos às creches, aonde passam a maior parte do dia. As casas ficam vazias e estão cada vez menores. O melhor tempo do dia das mulheres é gasto fora de casa, o que influencia na alimentação da família, já que boa parte das refeições são feitas através de comidas geladas, congeladas e fast food. Isso afetou o relacionamento entre cônjuges, já que as mulheres passam mais tempo com outros homens do que com o esposo, estando exposta a ambientes com linguagens grosseiras, insinuações sexuais e assédios. E ao chegar em casa, após um longo dia de trabalho, elas não têm tempo e nem energia para cuidar da casa, do esposo e dos filhos.
O grande problema que o movimento feminista trouxe para o mundo, e aí ela continua, foi trazer uma visão devastadora que destruiu famílias como sem precedentes na história. O grande problema do feminismo foi que o feminismo fez com que as mulheres acreditassem que ficar fora de casa seria uma forma melhor de conduzir a sua família do que cuidando da sua própria família. E eu sei que entre nós há muitas irmãs que precisam trabalhar fora de casa. Eu sei que entre nós há muitas irmãs que, se não trabalharem, passarão necessidade nas suas casas. Mas isso não as isentará, minhas irmãs, diante do dever de vocês cuidarem dos esposos, dos filhos e das casas de vocês. O que o feminismo fez com as mulheres foi aumentar a sua carga de trabalho. Foi dar para a mulher, às vezes, jornada dupla, jornada tripla. E fazer com que as mulheres chegassem ao fim dos seus dias completamente exaustos. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui é que as mulheres não devem se preocupar com púlpito. As mulheres não devem se preocupar com pregar para homens. As mulheres não devem se preocupar em instruir homens sobre como homens devem viver, e nem muito menos devem liderar as suas casas. Pode ser que exista casos que seja necessário, mas sempre que uma mulher assume o controle da sua casa, isso está disfuncional. Não foi assim que Deus pensou o mundo. A ordem da liderança é do esposo. E é por isso que todos aqueles que um dia forem casar e me pedirem para que eu dê curso de noivos, a pergunta que eu sempre farei para a mulher é: você está disposta a sujeitar a esse homem que você está optando por casar? E se a resposta for não, não case. Termine esse namoro agora, imediatamente. Porque esse é o padrão bíblico. E em contrapartida eu pergunto para o homem: você está disposto a amar a tua esposa, independente do que aconteça, a ter 4, 5, 6 empregos, como o pai do Cris faz lá no Todo Mundo Odeia o Cris, para que a sua esposa possa viver bem? E se ele não está disposto, eu falo para a moça: não case com ele. Porque essa responsabilidade do sustento do seu lar é dele. Ele deve cuidar de você. Quem tem que se sacrificar é ele. Quem tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde é o homem, não é a mulher. A mulher foi feita para ser protegida, para ser amada, para ser respeitada. Se for necessário, que o marido perca a vida para defender a honra da sua esposa. Isso é o padrão bíblico. Quando a coisa é invertida, o padrão se torna disfuncional. E não é o modelo do Senhor. Por isso que nós precisamos entender, queridos, que as mulheres não podem ensinar no culto público, que as mulheres não podem exercer autoridade sobre homens, que as mulheres não podem pregar. Mas agora Paulo vai terminar essa exposição a partir do verso 13, e eu gostaria que você olhasse para o verso 13. E Paulo vai dizer por que é assim. E de uma forma bem simples, Paulo vai dizer porque Deus quis assim. Olhe para o verso 13 o que Paulo diz. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Sabe o que é que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo que o princípio da sua argumentação não é cultural, é bíblico. Paulo está dizendo: eu não estou tratando de um problema com base em filosofia, eu estou tratando do problema com base na Escritura. E Paulo está dizendo porque o modelo da criação foi assim. Paulo que enfatiza que Adão foi criado primeiro. E agora, por favor, vá para a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. E vamos ler alguns textos da palavra do Senhor que mostram que Adão era o líder da casa dele. Gênesis capítulo 2, verso número 7. Nós leremos alguns textos desse versículo. Olha o que acontece aqui. Gênesis capítulo 2, verso 7. Moisés diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora vá para o verso 15 e veja o que Moisés diz aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quem é que estava trabalhando aqui? Adão.
Agora Deus vai dar orientações sobre o que Adão e Eva poderiam fazer e, consequentemente, toda a geração. Com quem Deus fala? Adão, olha para o verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora olha o verso 19 e o verso 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando Deus cria Eva, irmãos, o homem já estava trabalhando. O homem já havia dado nome aos animais, demonstrando a autoridade que ele tinha sobre os animais. Quando Deus cria Eva, o homem já estava a serviço do Senhor. E Eva vai ser criada agora para quê? Olha o que o verso 21 ao verso 23 vai dizer de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem a pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então perceba que o que Moisés está dizendo aqui é: por que é que a mulher foi criada? Vamos deixar Paulo responder? Vá para 1 Coríntios capítulo 11, por favor, agora. 1 Coríntios capítulo 11, verso 7 ao verso 9. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 7 ao verso 9. Olha o que Paulo diz aqui. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Qual é a maneira mais bíblica de uma mulher representar e cumprir o seu propósito para o qual ela foi criada? Sendo uma auxiliadora do seu esposo. Ajudando o seu esposo no seu trabalho de glorificar a Deus. Ajudando o seu esposo a aprender e a viver para a glória do Senhor. Ajudando o seu esposo a trabalhar para a glória de Deus. Aí alguém pode dizer: pastor, mas lá em Débora nós temos uma juíza que era mulher, e também temos, que está em Juízes capítulo 4, verso 4, e Atalia em 2 Reis capítulo 11, verso 1, que exerceram papéis de liderança. Calvino responde isso. A pressuposição geral era que ter mulheres governando era um sinal indicador do juízo. E Calvino continua: o fato de Deus ter usado mulheres de forma extraordinária não anulam as regras ordinárias, às quais ele quer que nos sujeitemos. Agora você vai para o Novo Testamento, e Jesus então ele vai escolher a liderança da igreja. E a Bíblia diz que Jesus escolhe quem ele quer. Quantas mulheres Jesus escolhe para fazer parte do colégio apostólico? Quantas, irmãos? Nenhuma. Aí alguém pode dizer: mas naquele tempo não era assim. Negativo. Quando você vai para os templos pagãos, era normal que mulheres fossem sacerdotisas. Jesus escolheu os homens porque o modelo bíblico de liderança é de homens e não de mulheres. Ele poderia ter escolhido mulheres? Poderia, mas ele não quis. Ele escolheu homens, porque esse era o padrão bíblico. E é por isso que a mulher deve ser submissa ao homem, porque isso não é uma consequência da queda. Esse é o padrão
criacional. Foi assim que Deus estabeleceu. Um comentarista desse texto diz assim: só quando a mulher reconhece essa distinção básica e age em conformidade com ela, é que ela pode vir a ser uma bênção para o homem, pode exercer uma graciosa influência, porém muito poderosa e benéfica sobre ele, e pode promover sua própria felicidade para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, por que o homem deve liderar? Porque esse é o padrão da criação. Mas e depois da criação, depois da queda, como aconteceu? Volte para 1 Timóteo, por favor, capítulo 2 e verso número 14. E olha o que Paulo diz aqui. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha o que Paulo está dizendo. Foi Adão que foi enganado? Não. O pecado de Adão, meus irmãos, é mais grave do que o da mulher. Porque Adão deveria ter pastoreado Eva. A grande pergunta é, onde estava Adão quando Eva estava sendo tentada? O que ele estava fazendo? E no momento em que a esposa dele vai conduzi-lo ao pecado, por que ele não a pastoreou? Então Paulo está dizendo, Adão pecou ainda mais deliberadamente. Adão deveria ter repreendido Eva, pastoreado o coração dela, mas ele não fez isso. E Paulo diz, o grande problema é que Eva inverteu a ordem da criação. Porque ao invés dela se sujeitar a Adão, ela assumiu um controle que Deus não lhe havia dado. E é isso que ele está dizendo, quando Paulo diz, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então agora o que Paulo está mostrando é essa disposição da mulher de disputar na casa, o controle do lar. Essa disposição da mulher de querer assumir cargos de liderança que Deus nunca deu para ela. É algo que é próprio de um coração caído. Paulo está mostrando o que acontece com a queda é que agora aquilo que deveria ser pacífico se tornou belicoso. O lar que deveria ser harmonioso se transformou num verdadeiro ringue. Eu conheço famílias, irmãos, que marido e mulher disputam quem ganha mais. Marido e mulher que um tem uma conta, o outro tem a outra. Marido e mulher que não há acesso da vida de um na vida do outro. E às vezes eu fico parado para pensar. Eles dividem o que tem de mais precioso, que é a vida. E não podem dividir contas bancárias e outras coisas. O que Paulo está mostrando para nós aqui, queridos, é que esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é o padrão de um homem governando e uma mulher se submetendo à liderança do seu esposo. Por isso que agora volta para Gênesis no capítulo 3, no verso número 8. Volte lá, por favor. Gênesis capítulo 3, no verso número 8. Moisés agora vai relatar o capítulo da queda. E olha o que Moisés diz aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quem Deus chama, irmãos? Olha o verso 9. Quem é que Deus chama? Quem Deus chama? O homem. Deus não chama a mulher. Por que Deus chama Adão? Por que Deus se dirige primeiro a Adão? Porque a responsabilidade de conduzir a esposa dele na presença do Senhor era dele. Ele deveria ter se responsabilizado por ela. Ele é aquele que deveria ter pastoreado o coração dela. E é interessante a maneira como Paulo vai descrevendo o texto. Porque agora Paulo chega, terminando esse texto no versículo número 15. E ele agora vai dar uma boa palavra para as mulheres. E volte, deixa sua Bíblia marcada em Gênesis e volte para 1 Timóteo capítulo 3, verso número 15. E veja o que Paulo, capítulo 2, verso 15. E veja como Paulo termina aqui. E Paulo diz assim: todavia, será preservada através do que, meus irmãos? De sua missão de mãe. Quando Adão e Eva pecam, meus irmãos, Adão e Eva
passam a viver sem esperança. Adão e Eva agora estão afundados no seu pecado. Estão fugindo de Deus. Mas agora Deus vai até Eva e diz assim para Eva, Gênesis capítulo 3, verso número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A esperança da humanidade viria de quem? Do útero de quem? De Eva. Perceba que é isso que Paulo está dizendo aqui. O que pode ser mais precioso para alguém do que gerar vida? O que pode ser mais precioso para uma mulher do que ter a dádiva de poder ser mãe? O que pode ser mais precioso para uma mulher que muitas vezes é desprezada pelo esposo, que muitas vezes não é amada? Desde o pecado, o casamento virou um ringue, virou confusão. Mas Deus deu para a mulher o privilégio de gerar filhos. Lá em casa, nós estamos num momento em que a gente tem que orientar o Augusto o tempo todo. Porque o Augusto vê a Beatriz brincando de boneca, e a Beatriz então quer dar mamar para a boneca e tudo mais. E a gente tem que falar, Augusto, esse privilégio é da Beatriz. Você é homem, cara. Você não vai gerar filhos. É isso que Paulo está dizendo aqui. E perceba, irmãos, que é justamente no fato de gerar filhos que o feminismo está atacando e destruindo as famílias. É justamente na tentativa de dar para a mulher aquilo que a distingue, que é o fato de poder ser mãe, de carregar uma criança dentro do seu ventre, de amamentar, de ver a criança crescer, se desenvolver. Enquanto isso, o pai está fora. O pai está trabalhando, está correndo atrás da vida. E está ali a mãe, no nosso caso lá em casa, ensinando os meus filhos a ler. Corrigindo, pastoreando, educando. Lembre-se, querido, quando Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, não se desvie do que você aprendeu com a tua mãe. Porque quem ensinou Timóteo a ser piedoso foi a mãe, não foi o pai, que nem crente era. Porque o privilégio da maternidade é algo que Deus deu para a mulher. E minha irmã, não despreze isso. Não entre por esse caminho da revolução sexual que banalizou o sexo. Filho é caro, filho é isso, filho é aquilo. É mentira do diabo essas coisas. É por meio da maternidade que a mulher cumpre o seu propósito. É por meio da maternidade que ela vai viver o mais profundo daquilo que ela é. É isso que Paulo está dizendo, no seu papel de mãe. No texto grego, irmãos, a expressão é muito profunda. É como se Paulo literalmente diz, no gerar filhos. Porque uma mãe pode ser mãe adotiva, mas um pai pode ser pai adotivo, um pai pode ser pai verdadeiro, mas só uma mãe pode gerar uma criança. E aí Paulo termina o verso 15 dizendo, se essa mulher continuar em fé, santificação e vivendo em moderação. Por que vocês acham, queridos, que a esterilidade, sobretudo no Antigo Testamento, era algo que fazia muito mal às mulheres? Por que você acha que a esterilidade no Antigo Testamento era encarado pelas mulheres como uma vergonha? Porque elas estavam sendo privadas de uma grande bênção que Deus lhes havia dado. É por isso que Ana vai chorar. É por isso que Ana vai lamentar. É por isso que Sara vai orar. Porque para elas estavam sendo privadas de algo que elas tinham muito desejo. Queridos e queridas, o papel principal da mulher na Escritura é ser mãe, é ser esposa. Não é ser pregadora, não é ser pastora, não é ser presbítera, não é nada disso. E isso não é uma coisa que é pós-queda, isso é desde que o mundo foi criado. Por isso, se você está negligenciando o cuidado com o seu filho, cuidado com a sua filha, com o teu esposo, mude isso imediatamente.
Passe a viver para a tua casa. Preocupe-se com o seu lar. Preocupe-se com a sua família. Se você precisa trabalhar fora, trabalhe. Mas ao voltar para casa, não chegue emburrada, reclamando de tudo. Mude a postura. É isso que vai fazer a diferença para as nossas vidas. É claro, queridos, que depois do pecado a coisa se tornou difícil. É claro que depois do pecado as coisas se tornaram complicadas. Homens são agressivos, homens são violentos. É claro, a gente sabe disso. Ninguém vive num mundo de conto de fadas. E a Bíblia, ela foi dada para a realidade mesmo. É para a gente aprender como viver de forma que agrade a Deus. E o que a gente faz no nosso culto reflete na nossa vida e vice-versa. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que a vocação primeira da mulher é ser esposa e ser mãe. Não negligencie isso. Jovens solteiros que estão me ouvindo, ao escolherem uma esposa, escolha segundo os preceitos da palavra de Deus. Não escolha segundo os ditames do mundo. Não vá escolher a mais bonita da escola, simplesmente por questão estética ou coisa assim. Dê valor ao que de fato tem valor. Veja como a jovem lida com o seu pai. Veja como o jovem trata a sua mãe. Observe esse comportamento. Para que você não erre. Para que você não sofra. Porque esse é o padrão bíblico. Queridos, aplicando isso para as nossas vidas, o que nós aprendemos hoje? Em primeiro lugar, o culto deve ser conduzido por homens que foram chamados e eleitos para esse fim. Enquanto eu for pastor desta igreja, neste púlpito só pregarão homens, porque esse é o modelo bíblico. Enquanto eu for pastor desta igreja, o conselho dessa igreja será respeitado, será valorizado. Enquanto eu for pastor dessa igreja, os homens que comporão a liderança da igreja serão de acordo com os preceitos da palavra do Senhor. Porque esse é o modelo do Senhor. Não é uma coisa que eu inventei. Não é uma coisa que eu criei da minha cabeça. Esse é o padrão bíblico. É assim que a igreja do Senhor deve ser conduzida. E é assim que nós conduziremos ela. Segunda coisa que esse sermão nos ensina é que as mulheres não devem pregar no culto solene e nem devem exercer a autoridade de homem. Por isso, eu fiz muito gosto da SAF funcionar. E ontem nós tivemos a primeira departamental. E eu gostaria de encorajar as irmãs para que venham a aprender com as nossas irmãs que estão na frente. A como serem boas donas de casa, a como amarem os maridos, a como instruir os seus filhos. A SAF é uma bênção, irmãos. Não despreze a SAF. A SAF serve para cumprir esse propósito. Vocês já viram que hoje há casamentos que meninas casam e não sabem nem fritar um ovo? Não sabem passar uma roupa. Igreja do Senhor não pode ser assim. A igreja do Senhor precisa ter mulheres ensinando mulheres. Mas mulheres não ensinam homens, sob hipótese nenhuma. E a última coisa que esse sermão nos ensina é que não importa se você ficará bravo com o seu pastor. Isso não é machismo, isso não é uma coisa cultural, é isso que a Escritura ensina. Você pode não concordar, não tem problema. Mas você não vai poder dizer que a Bíblia não diz isso. E se você, ao ouvir esse sermão, teve alguma dificuldade com ele, ou com qualquer outro, pode vir falar comigo que eu terei o prazer de te orientar, de te conduzir, de te pastorear, de cuidar de você, de te orientar biblicamente. Porque o meu papel aqui é esse, é conduzir a igreja biblicamente. Mas eu já te adianto, o padrão não será mudado. Esse é o padrão da palavra de Deus e esse é o padrão que nós seguiremos na segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre, se assim Deus nos permitir. Amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos abençoe e que tudo o que nós ouvimos aqui, que é bem desafiador, sobretudo para a nossa cultura,
possa nos desafiar em nossa casa. Que nós possamos, ao voltar aos nossos lares, Senhor, refletir sobre tudo isso que aqui ouvimos. Que ao voltar para as nossas casas, sabendo que nós teremos uma eleição para presbíteros no dia 16, que os nossos olhos estejam atentos àqueles que estão servindo, a maneira como servem, a maneira como lidam e lidaram com a igreja durante todo esse tempo. E que o Senhor, ó Deus, faça com que as nossas irmãs, graciosamente, com toda a submissão, estejam prontas a se sujeitar aos seus esposos em primeiro lugar, a amá-los, a cuidar deles, a valorizá-los. Também os seus filhos. Que as mães que aqui estão assumam a responsabilidade de cuidar da roupa que as filhas vestem, não permitindo que roupas curtas sejam usadas, não permitindo que imagens sejam expostas na internet com conteúdos que jamais deveriam sequer ser criados. Que o Senhor nos auxilie, Senhor, no cuidado da nossa igreja. Que o Senhor faça, ó Deus, com que esse sermão mude os nossos corações e nos desafie a cada vez mais sermos bíblicos para a glória do Senhor. Que o Senhor conduza a nossa igreja nesse processo de santificação, segundo a Tua palavra, Senhor. Não segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos, mas de acordo com a vontade do Senhor revelada para nós na Escritura. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.